Sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Podcast. Eu sou Maria Fernanda, minha primícia aqui hoje. Estou muito animada de estar com vocês. Nosso outro apresentador hoje é... Sou eu, Breno, né? Aqui o velho, como sempre. Estamos aqui desde o começo, dos primórdios do podcast. E estamos aqui com a nossa apresentadora também, a Camila. Mas hoje ela está no lugar de entrevistada, né? Se apresente, por favor. Ai, que estranho ser entrevistada hoje, né? Pois é diferente, um papel diferente hoje, né? Tem que mudar a mentalidade, como é que é isso aí? Sentar em outro lugar. Tem que virar a chavinha. Tá no lugar enxergar melhor, de vamos dizer assim, outro tá no melhor ângulo. lugarzinho, ó, no sofazão, sozinha, em paz, tranquilidade Sim. total. Muito gostoso esse sofá. Pois é. Camis, se apresente para Oi, nós. gente! Eu sou a Camila, estou muito feliz de estar aqui como convidada. Sou uma entrevistadora também do programa. Gosto muito de participar desse projeto, né, do No Alvo com os jovens. E eu estou feliz de estar aqui. Obrigada. Muito Que bom, bom. muito Ficamos bom. felizes. Como vocês podem ver, estamos aqui num cenário novo, né? E isso aí nos traz novos ânimos, novas expectativas para esse ano que está chegando cada vez mais, com muitas novidades para vocês, né? Mafê, quer começar perguntando para ela? Pode ser. Camis, se apresente para nós, o que você faz, sua jornada aí com Deus, como começou. Tudo de uma vez? Pode ser. Você que manda. Bom, sou a Camila, de novo. Eu trabalho como professora na Escola Ser, como professora de inteligência espiritual e emocional. Também trabalho com arte, eu gosto de pintar. Participo da adoração na igreja, sempre gostei muito de cantar. Só as coisas que eu faço? Essa profissão que você faz. Eu estudo psicologia. Atualmente, eu vou me formar no ano que vem, na metade do ano que vem. Mas eu já também tenho uma formação antes em técnico e mecânica. Não segui a carreira, mas foi um aprendizado a mais, assim, sabe? Fui enviada para estudar isso, então talvez Deus use isso em algum momento lá no futuro. Mas por enquanto é isso que eu fiz, tenho feito, são esses pontos. Que legal. É uma artista, uma líder, né? Da nossa, Da nossa igreja. Tem isso também. Ativada em várias áreas, Líder né? de jovens, de adolescentes, trabalho com as crianças também. Muito legal. Eu tô achando muito estranho, porque olho pra câmera, eu vou olhar só pra vocês, tá bom? Porque não tô de apresentadora hoje. Mas tá bom, pode seguir. E você, Camis, você sempre foi cristã? Como é que foi sua história? Então, eu nasci num lar cristão. Desde que eu nasci, meu pai já era pastor, já era consagrado pastor. E, assim, eu cresci num lar assim, muito bom, onde meus pais sempre me ensinaram sobre a palavra e tudo mais. Eu via meu pai e minha mãe tendo experiências com Deus, ouvindo a voz de Deus. Eu via meus irmãos, a minha irmã ouvindo a voz de Deus, meu irmão. Só que comigo era um pouco diferente. Eu achava que Deus não falava comigo. Então, assim, eu via Deus falando com muitas pessoas. Eu sempre fui de igrejas pentecostais, então era sempre aquele mover super uau e tudo mais, as pessoas falando em línguas. E aí eu olhava aquilo e pensava assim, nossa, eu não faço essas coisas, né? Tipo, parece que Deus, ele não fala comigo. Então eu tinha essa sensação de que Deus, ele me via mais como alguém que ia entrar na igreja, sentar na cadeira, ouvir e ir embora. Eu achava que... Eu até tinha um pensamento muito ruim. Eu pensava assim que eu era inútil para Deus. Tipo, ele não iria me usar para nada. Eu era só alguém que ia seguir ele, e era isso. Só que Deus, ele me pegou, foi como se ele me conquistasse, assim, conquistasse meu coração. E eu achando que eu que tinha que conquistar o coração dele. Mas, assim, continuava, eu amava Deus, amava Ele, eu queria muito ouvir a voz dele, eu tinha um desejo de ouvir a voz dele, tinha um desejo de ter um relacionamento com Ele. Mas eu achava que eu não tinha nada para oferecer em troca, sabe? E eu sei que, às vezes, a gente acaba entrando nesse lugar de, nossa, tem que oferecer algo, mas ele não está pedindo nada. E aí foi quando, com 13 anos, que eu fui para uma conferência onde eu conheci o apóstolo Cristiano,
Mas até então eu nem tinha conhecido ele. Eu fui para a conferência e eu lembro que quando eu pisei o pé na igreja, que era um galpão assim grandão, quando eu pisei o pé lá, eu senti o céu na terra. E foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Tipo, que eu reconheci, na verdade, né? Porque eu já tinha sentido antes, mas eu não sabia que era a presença de Deus. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tô sentindo o que essa moça tá cantando. Tinha uma moça com cabelo black super bonito e um cara no teclado. E era só os dois, tipo, não tinha um louvorzão assim, super estruturado. E ela tava cantando Majestade Santa. E parecia que toda vez que ela falava, cantava cada palavra, eu sentia a presença de Deus ali. E eu sentia as palavras dela, como se aquilo que ela estivesse cantando fosse real. E era real, né? O mundo espiritual é real. E aí eu falei assim, Deus, é isso que é sentir a sua presença? E aí eu comecei a cantar junto com ela, nem conhecia essa música. Comecei a cantar junto. E aí Deus começou a falar comigo. Foi quando eu ouvi a voz de Deus, assim, que eu reconheci, que eu ouvi e reconheci a voz de Deus a primeira vez. E ali mudou a minha vida inteira. Porque Deus me mostrou que Ele sempre falou comigo, só que eu não escutava Ele. Então, Ele me mostrou, Ele me conquistou. Ele me mostrou que não era por questão de ser útil ou não, mas que Ele me amava por quem eu era. E Ele me mostrou a história toda, desde que eu estava lá na barriga da minha mãe até os 13 anos ali, sabe? Me mostrou algumas coisas do futuro também, mas Ele me mostrou que Ele estava ali o tempo todo e que Ele já me amava por quem eu era. Então, a minha experiência assim com Deus foi de relacionamento. Eu esperava sempre que um profeta viesse na minha direção, porque já que eu achava que ele não falava comigo, eu pensava assim, um profeta vai vir falar comigo, né? Vai chegar e vai falar assim, é isso que te digo. Só que sempre que ia profeta na igreja, teve uma experiência que um profeta chegou, ele profetizou para a igreja inteira. Tinha bebê de colo, ele profetizou para o bebê de colo. E aí a minha família estava toda assim na parede. Ele profetizou para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, olhou para mim, me pulou, profetizou para minha irmã e para o resto da igreja. E eu lembro que eu falei assim, Deus, o Senhor não tem planos para mim. Só que nesse dia, quando eu ouvi a voz de Deus, quando Deus falou comigo e me mostrou quem Ele é e quem Ele via que eu era, foi quando mudou tudo, entendeu? Mudou os meus pensamentos, eu entendi que eu estava no lugar errado, que eu estava pensando de forma errada, mas a partir dali tudo mudou na minha vida. E como você queria conquistar Deus, como você pensava antes? Tipo assim, acredito que era mais questão de comportamento, sabe? Quando a pessoa quer fazer tudo certo. Eu sempre fui uma criança obediente. Então, meu irmão também. A Bia que era mais agitada, a minha irmã. Mas, assim, eu sempre fui uma criança obediente. Eu sempre buscava agradar o meu pai, a minha mãe. Então, assim... Só que eu acabei caindo no lugar de que eu tinha que ser assim para ser amada. Mas eles não precisavam que eu fosse obediente para me amar, entende? Eles já me amavam por quem eu era. Só que eu tinha isso em mim. Então, eu acabei projetando isso em Deus. Na minha cabeça, eu só tinha que fazer as coisas certas e é isso. Só que era um relacionamento distante. Moeda de troca, né? E era distante. Então, eu achava que Deus estava sentado num trono no céu e eu estava aqui na terra, entendeu? E aí ele só me via de longe e, tipo... Da hora, hein, Camila? Tá indo bem. Camila, não tá fazendo errado aí. Mas eu achava que Deus estava longe e que ele acessava as pessoas. Tipo, eu via meu pai tendo experiências com Deus. Então, eu achava que Deus... Nossa, esse cara aqui é da hora, eu vou falar com ele, entendeu? Eu achava que eu não era tão interessante assim o suficiente para Deus falar comigo. Só que Deus me mostrou que não é assim que funciona. E aí eu entendi que por eu não ser tão interessante assim, é um motivo para Ele revelar a graça dele na minha vida, porque a gente não merece. Nunca foi sobre merecer. E Deus, ultimamente, tem me lembrado muito disso, porque eu recebi algumas palavras em relação a isso, mas a graça, ela é algo que a gente tem sempre que se lembrar, porque é o lugar onde Deus nos posicionou.
né? Então, a gente não merece mesmo. A gente não consegue fazer sozinho mesmo. É pela graça que a gente faz, é pela graça que a gente vive. Então, é isso. Testemunho lindo, né? E eu vou chorar. essa sua caminhada, essa sua caminhada com Deus foi uma troca de lente, né? Você estava vendo a vida de um jeito, a partir Sim. desse encontro real com Deus, Deus trocou a sua lente, né? A forma como você via. Sim. E puxando esse gancho, o que você acha que na prática significa ver como Deus vê? O que você acha que isso significa de fato? Como o meu testemunho envolve ser vista por Deus, eu sempre me identifiquei muito com o Natanael, sabe? E ele estava lá, embaixo da figueira, e quando ele tem um encontro com Cristo, ele só fala assim, eu vi você embaixo da figueira. E eu lembro que quando... Olha, eu vou me emocionar. Eu lembro que quando eu vi esse versículo a primeira vez, eu me vi ali, sabe? Não precisou de muito. Deus não precisou me prometer que eu ia para as nações, sabe? Para me render para Ele. Deus não precisou prometer para mim que eu ia ser muito rica, ou Deus não precisou prometer nada para mim. Ele só falou assim, eu vi você. Ele só se mostrou interessado por quem eu era. Então, assim, um relacionamento de verdade, sabe? Sem precisar trocar nada, sem precisar falar assim, Deus, me dá isso para eu te servir, sabe? Então, eu via muito isso à minha volta. Em várias igrejas que eu passei, eu via pessoas trocando coisas, sabe? Querendo trocar as coisas com Deus. Tipo, me dá isso que eu te dou a minha vida. Então, eu vou te servir. Deus, se o Senhor prometeu para mim que eu tenho um chamado grande, eu vou te servir. Deus, quando falou comigo a primeira vez, Ele não me prometeu nada. E ali eu me vi muito em Natanael, porque ele simplesmente foi visto. E aí, tá bom, vou seguir você, Jesus. E eu me vi ali, sabe? Então, depois disso, Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre visão, sobre como Ele enxerga as pessoas, sobre nós, como cristãos, poder enxergar as pessoas como Deus enxerga, sabe? Porque às vezes a gente tem tanto isso na nossa mente já firmado, tipo, é assim, 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 e a gente acaba até agindo como fariseu, né? Então, Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre enxergar as pessoas como Ele enxerga, sobre como me enxergar como Ele enxerga. Então, acredito que a gente tem que estar pedindo para Deus alinhar a nossa visão, a visão dEle, sabe? A visão dEle sobre todas as coisas da nossa vida. Porque, às vezes, a gente quer seguir aquilo que a gente acredita, mas o que a gente acredita é o que Deus está vendo. Entende? Então, eu comecei a perceber que nem sempre tudo que eu queria, tudo que eu via, era o que realmente era. Porque eu percebi que eu estava com visão distorcida. Então, se eu estava com uma visão distorcida nessa área, quais outras áreas também eu não estava? Então, Deus começou a trabalhar muito comigo essa questão da visão. E aí nasceu até a CIU, que é tipo um projeto de artes, onde Deus fala muito comigo quando eu pinto, né? Então, Inclusive, o pessoal que puder entrar lá no Instagram é dela, verdade. dar umas curtidas para ela lá. Me seguir, Adquirir os quadros dela. Ó, fazer Muito lindos, por encomendas, muito comprar uns bonitos, quadros. muito bonitos. Mas, assim, Deus fala muito comigo através da arte. E a arte também é ver, né? Você enxergar ali aquilo que está sendo produzido. E aí Deus... Expressar, né? Sim, expressar a Cristo, que é o tema do ano. Mas Deus começou a me mostrar que o que eu vejo, entende? Ver o que eu vejo. O que você está vendo agora, sabe? Então, visão, para mim, tem muito a ver com essa trajetória com Deus, sabe? Isso é uma dificuldade que a gente vê nos jovens, né? Muitos jovens que eu já conversei, colegas de faculdade, colegas de escola, tudo mais, sempre acham que ir para o céu é uma questão de meritocracia, que só basta você fazer o bem, que você já está agradando a Deus, tratar as pessoas bem e tudo mais. Claro, isso é fundamental. Claro que você consegue ver Deus nas maneiras que a pessoa age com as outras, mas isso não é algo que você se pega e fala, pô, eu só vou para o céu por causa disso, entendeu? E, tipo, esse é um dos problemas que eu vejo muito nos jovens. E, além disso, também, os jovens dentro de igreja quererem se aproximar mais de Deus por só uma palavra que receberam de uma promessa. Tipo assim, você vai para fora, você vai ser jogador, não sei o quê. E fazer disso como, tipo assim, pô, vou me aproximar agora de Deus. E não como, tipo,
como é que eu posso falar? Por amor, né? Por amor, O justamente. motivo é a promessa, né? É. Não é Sim. o amor a Deus. Sem ser por amor. Então as pessoas, então falta isso, essa questão de olhar como Deus olha para nós, amar Deus como Deus nos ama. Sim. Então, se quiser falar um pouco mais sobre isso. Eu concordo com você, porque a gente percebe que parece que, às vezes, não só os jovens, eu já vi muito adulto, assim, mais velho, tratando as coisas de Deus como uma troca, sabe? Como se fizesse por merecer. Eu mereço estar aqui. Não, ninguém merece, entende? Então, eu percebo também essa questão do chamado, né? O jovem tem muito essa questão de, eu fui chamado para isso, eu tenho um propósito. Para que realmente a gente foi chamado? Para expressar o filho ou para ir para as nações? Você pode expressar o filho aqui tanto quanto nas nações. Entende? O que realmente é o ponto importante? O que é o mais importante? É você ter uma coisa física aqui ou o relacionamento com Deus, sabe? Porque Cristo, ele veio para religar, né? A religião é religare. Religar o quê? A gente tinha sido afastado de Deus. Nós somos religados, nós somos adotados. Então, esse é o ponto principal. E eu agradeço a Deus que nenhum profeta veio falar comigo antes, porque foi uma proteção de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus pela forma como Ele me encontrou, porque foi a forma perfeita que eu entendi que não era porque eu ia ganhar alguma coisa ou porque eu ia entregar alguma coisa para Deus. Era porque Ele queria ter um relacionamento comigo. Então, a partir disso, eu entendi, não é pelo que eu faço ou pelo que Deus vai fazer na minha vida. É por quem Ele é e por quem Ele criou eu para ser e por ter essa relação com Ele. Então, eu acho que no tempo de hoje seria fundamental que os jovens entendessem o princípio básico da fé. Sabe? Isso é o básico da fé, entende? A gente tá faltando evangelista, sabe? Tá faltando o básico, falar de Jesus, sabe? Isso que nos conquista. É o básico, é o simples, é o evangelho puro e simples. Então, foi muito puro e simples, mas para mim foi, ao mesmo tempo, extraordinário, porque o Deus, como as crianças falam, o Deus, as crianças falam assim, mas Deus que é maravilhoso, todo-poderoso, o ser supremo de todo o universo, quer falar comigo, entende? Ele me ama, Ele entregou o seu filho. Isso nos mostra como, às vezes a gente acha que é tão insignificante, mas também como nós somos valiosos para Deus, como Ele nos ama, mesmo a gente na nossa pequenez, mesmo a gente nas nossas falhas. Então, entender isso nos tira desse lugar de meritocracia, né? Isso tudo é muito ligado a você ver a sua identidade, né? Você discernir, você compreender para que Deus te criou, como Deus te vê, você ter essa revelação de como Deus te vê, né? E eu sei que você tem uma ligação com as pessoas, uma ligação muito forte com as pessoas, é líder dos teens, né? Tudo mais. E como aprender a enxergar além do comportamento, sabe? Das pessoas. Como enxergar o coração das pessoas com relação a isso. Às vezes o coração dela, ela não tem a noção da identidade dela e o comportamento dela acaba sendo afetado. Como que você consegue enxergar isso nas pessoas? Eu acho que a gente precisa, como cristão, a gente precisa ter misericórdia e paciência e amor. E essas coisas, assim, é aquilo, o apóstolo ele já falou, né, que aquele que recebeu misericórdia é misericordioso. Então, eu percebo que muito do que eu consigo fazer é porque Deus fez comigo primeiro. Então, toda a paciência que eu tenho com as crianças, aquilo que eu vejo, às vezes, jovens, adolescentes errando, eu entendo, sabe? Não entendo, tipo assim, de passar a mão na cabeça, mas de enxergar além daquilo. Porque eu também já errei. Então, Deus enxergou além do meu erro. Ele me viu, Ele viu o Filho em mim. Então, eu também tenho que enxergar
Cristo nessas pessoas. Como que eu posso extrair esse Cristo daí? Você está errando agora, mas é só a natureza adâmica, entende? Então, é a gente saber enxergar os outros como Deus nos enxerga. Então, se você já recebeu misericórdia de Deus, todos nós recebemos, mas se você realmente experimentou disso, você sabe disso, não tem como você fechar os olhos para os outros, sabe? E aí começar a apontar e julgar. Então, eu acho que Deus, Ele trabalhou muito isso no meu coração para que eu possa realmente tocar o coração das pessoas que estão ao meu redor com o amor dele, entende? É tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Mas é isso. Acho que a gente tem que agir e tem que ver como Deus vê, entende? Eu fico emocionada. Sua identidade, né? Ficar emocionado com as coisas. E como nós podemos agir sem ser da maneira que queremos, mas sim da maneira que Deus quer que a gente haja. Tanto nas atitudes com outras pessoas, como na maneira que a gente age no dia a dia e tudo mais. Como que podemos melhorar isso? Olha, eu penso em 2 palavras, renúncia e amor. Então, os dois têm tudo a ver um com o outro. A renúncia, porque a gente precisa renunciar à nossa vontade. Tá lá, Jesus falou assim, cada um pega a sua cruz. Então, negue-se a si mesmo. A gente tem que falar mais essas palavras, sabe? Principalmente na juventude, negue-se a si mesmo. Então, se você quer fazer isso, nega-se a si mesmo. Não é fácil, mas a gente tem que falar não pra gente. E amor, porque o amor, eu deixo de fazer algumas coisas por amor a Deus, entende? Mesmo eu querendo muito fazer. Então, é por amor a Ele. Se eu amo a Ele, por que eu vou fazer algo contra Ele, entende? Então, tipo, você renuncia por amor também. Mas às vezes vai doer, você vai esquecer que ama, às vezes você pode até esquecer que ama, mas é por amor, entende? E se você não está lembrando do amor, faz por negar mesmo. Tem que ser firme às vezes. Às vezes na correção com as crianças acontece muito. Deus fala muito comigo quando eu corrijo uma criança ou um adolescente. Então, quando eu vou corrigir uma criança, às vezes eu preciso fazer cara de brava. A criança não está pensando, ela me ama. Entendeu? Esqueceu do amor. Ela não está pensando assim, nossa, ó como ela me ama, meu Deus. Tem que fazer cara de brava, falar firme, falar com um tom de voz mais grave. E ali a pessoa não está pensando assim, nossa, como eu sou amado. Mas ali eu estou amando aquela criança porque eu sei que eu estou corrigindo ela para que ela cresça no caminho correto. Entende? Eu sei qual caminho está levando aquela ação dela. Então, eu vou corrigir ela por amor, porque eu não quero que ela siga o caminho errado. Entende? Então, aí a criança também vai ter que entender, vai ter que aceitar, mesmo doendo bastante. Mas a renúncia e o amor, eles caminham juntos. Então, várias questões da minha vida eu tive que renunciar por amor. E Deus foi tratando no meu coração, sabe? E um exemplo, né, a corte. Eu vou seguir esse caminho, é um ponto final. Só que Deus foi trabalhando no meu coração. Qual o sentido? Eu era adolescente quando eu conheci o sonho de Deus, e aí eu conheci o que era a corte e tudo mais. E Deus falou assim, foi falando comigo, porque eu achava meio estranho no começo. Falou assim, não, o que é isso? Não, pai, o meu pai falava assim, filha, você vai fazer isso? Daí eu falava assim, não sei, porque eu achava estranho, né? Nunca tinha visto. Mas aí Deus foi tratando isso no meu coração. O que você faria por amor a mim? Até que ponto você renunciaria por amor a mim? Entende? Aí eu falei assim, eu falei que entreguei minha vida toda, então eu entreguei isso também. E aí eu entendi que era uma escolha por amor. Não só um caminho mais excelente, enfim, mas uma escolha por amor. E aí foi se estendendo. Então não é só mais uma escolha por amor a Deus, mas uma escolha por amor às pessoas que estão à minha volta. Porque eu vou estar protegendo um ambiente. Entendeu? Vou estar protegendo pessoas, vou estar protegendo a vida de jovens. Então,
é algo que vai muito além do que a gente pensa, sabe? É algo que Deus, ele nunca para no eu, no nosso. Ele sempre vai além. E a gente nem espera, né? Mas é assim que ele faz. É interessante isso, né? Porque você teve que ter um entendimento de ver essa questão da obediência, né? Obedecer por amor, não obedecer só porque você tem que obedecer. Você tem que obedecer por amor, né? Sim. E a nossa geração tem muita dificuldade de lidar com isso, de lidar com renúncia, de lidar com a obediência, de lidar com tudo isso. E você acha que essa dificuldade toda é porque a gente não aprendeu a enxergar como Deus enxerga? Eu acho que também, mas eu acredito que seja uma dificuldade por medo também, sabe? Medo de abrir mão, porque dá medo de abrir mão. Eu já senti medo de abrir mão de várias coisas, então assim, sabe? Nossa, Deus, eu vou ter que renunciar a essa amizade? Ai, que dor no coração, sabe? E medo de ficar sozinho, medo de ser muito estranho. Então, eu acredito que nós vamos passar por todas essas coisas, nós temos que passar por todas essas coisas, só que o amor que nós sentimos por Deus tem que ser a nossa âncora, entende? E é o nosso ponto seguro. E ali eu falei assim, Deus, não vale a pena largar a mão disso que eu tenho com o Senhor por coisas tão pequenas, sabe? Eu acho que é de enfrentar o nosso medo, entende? Depende da vida de cada jovem também, né? Eu preciso conversar com esse jovem aí para saber o que ele está vivendo. Mas eu acredito que às vezes pode ser por medo de não saber o que vai acontecer depois. E aí tem que confiar. E um dos problemas que a gente vê também é quando a gente fala sobre amar o próximo, a gente primeiro tem que nos amar. E isso é um ponto que, tipo, nessa geração principalmente, onde cada vez mais a gente vê índice de depressão aumentando, e ansiedade, diversas outras coisas, onde que eu acho que falta muito do amor próprio com a pessoa, sabe? Então, tipo assim, eu entendo muito dessa questão sobre amar o próximo, a gente primeiro tem que nos amar Deus primeiro, nos amar, e aí, a partir disso, que a gente ama os outros. Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso. Claro, nós temos que nos amar, temos que nos cuidar e tudo mais. Só que eu tenho meio que uma coisa contra o discurso de nos amar. Por quê? Não contrariando você totalmente, tá bom, Breno? Só explicando meu ponto. Mas quando começou esse discurso de amor próprio, eu lembro que eu peguei muito para mim. Tipo, nossa, eu vou me amar demais. Meu Deus, estou precisando. Porque eu era muito insegura, eu me sentia muito inferior às pessoas. Então, eu tinha um complexo de inferioridade, me sentia insegura e tudo mais. E aí, eu agarrei esse discurso com unhas e dentes. E depois que eu fui, assim, desenvolvendo mais, crescendo, eu percebi que, às vezes, as pessoas usam esse discurso para cair num lugar de arrogância e de egoísmo, sabe? Então, Vira uma muleta, né? vira. E aí, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com o amor próprio, porque a Bíblia fala pra gente amar o próximo como a ti mesmo, né? Só que a gente já ama. Se você for ler o versículo, você entende assim, o amor próprio já existe aqui, entendeu? Ele não... Claro, ele tem que ser arrumado se você tem um complexo de insegurança, de inferioridade. Você precisa trabalhar essa questão do seu cuidado. Mas, no fundo, a gente já tem essa questão de se amar, entende? E a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse lugar de nossa, eu me amo demais. Entende? Tem que começar a compartilhar já esse amor com os outros, entendeu? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, ele já fala do próximo, porque o amor em você já está ali. Vai pro próximo. Ama o teu próximo, porque ali você vai estar demonstrando como você cuida de você, sabe?
Então, qual é a evidência do seu amor próprio? Qual é a evidência da essência do seu amor próprio? É como você está tratando o outro. O amor ao próximo é a evidência daquilo que você vive por dentro. O amor que você já sente por você por dentro, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que amar, sim, a gente tem que nos amar, mas não é algo assim, não é o principal, sabe? Porque quando a gente O principal é Deus, né? a gente ama a Deus, exatamente. Porque quando a gente ama a Deus, todo o amor próprio, o amor ao próximo, ele é alinhado. Entende? Eu percebi Deus alinhando os meus amores. Quando eu amei ele alinhou meu amor próprio no lugar certo, no lugar de não ser a pessoa que nossa, como eu sou incrível, entendeu? Como eu sou demais. Claro, a gente tem que pensar bem na gente, mas não no lugar de arrogância, de soberba, mas alinhou no lugar correto, entendeu? Tipo, eu sou filha, entendeu? Tá tudo bem, eu sou amada. É que existe, tipo, não dá pra ser extremo, né? Não dá Tipo pra assim, ser extremo. Existe o essencial. Sim. Essencial, né? Tipo, Eu falo mais porque tem pessoas que usam esse discurso É. pra colocar no lugar de soberba. Então eu já vi muita gente sendo arrogante, rude, falando é porque eu me amo, então eu não vou tolerar isso. existe esse caso, Entendeu? mas existe também o caso contrário também, onde que a Sim. pessoa fala, não me amo, quer morrer, sei lá, um monte de coisa, entendeu? Sim, mas querendo ou não, isso também é um excesso de amor próprio, sabia? Porque a pessoa quer preservar a imagem dela. Então, assim, no fundo, é tudo culpa da natureza adâmica, que quer tudo eu, entendeu? Então, por isso que eu tenho esses pontinhos com a questão do amor próprio, mas eu concordo, tá bom, Breno? Eu concordo. Quando cai nessa questão do complexo, você estuda psicologia, você vai conseguir explicar um pouquinho melhor. Quando cai na questão do complexo ou coisas desse tipo, a gente precisa interferir, às vezes, com tratamento, certo? Com acompanhamento clínico, enfim. A parte da ciência, você acha que ela ajuda a ampliar a nossa visão sobre o humano? Ou você acha que ela pode limitar a nossa percepção do espiritual? Tipo, a ciência ela é um clareador, né? Sim. Ela foca e clareia para que consiga ter uma ajuda naquilo. E daí, como você acha que é essa relação? Eu não sei se eu posso falar depois. Depois você corta se der problema pra mim, hein? Porque senão eu não me formo. É verdade. Mas eu vou falar, mas eu não sei se vai continuar essa parte. Eu tô percebendo, eu tô indo pro final da faculdade. E toda vez que eu vou pra aula, eu tô começando a ficar mais inconformada, mais incomodada, porque eu tô percebendo que no final nada disso importa. Tipo assim, só Cristo consegue salvar. Só Ele consegue transformar. Só Ele realmente consegue curar uma pessoa. Claro, eu acredito que com a psicologia você consegue sim ajudar as pessoas, você consegue, né, dar uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Mas a ciência sem Deus não é nada, entende? Tipo, a ciência só é o estudo daquilo que Deus já fez, entende? Ela não dá para caminhar a ciência e Deus separados. Quando separaram a religião da razão, né, lá nos tempos atrás, no iluminismo e tudo mais, quando separaram, aí começou a dar errado, entendeu? Aí começou, tipo, fatos, e começaram a ignorar o fato de que o ser humano não consegue ser estudado. Você consegue analisar aqui agora o que em mim, de verdade? Real, o fato que você consegue tocar. Você. O meu corpo. O seu corpo. O meu corpo, o meu comportamento. Mas você consegue enxergar a minha alma? O meu espírito? Não. Isso são coisas que não dá para você tocar. Então, se você seguir esse pensamento da razão, você vai parar aí no comportamento. Entendeu? Estabelece um limite, né? Isso. Mas Deus, ele
quando você tem a mente de Cristo, você vai muito além, entendeu? Você consegue ir muito além. E você consegue enxergar a realidade espiritual de algo que não é visível, mas é real. Então, acredito que a ciência trabalha para Deus, entendeu? Eu acredito que a ciência também uma ferramenta muito poderosa, porque eu quero seguir essa área, mas eu acredito que antes a gente tem que ver como Deus vê, entendeu? A ciência. E voltando para a arte aqui, como a arte pode revelar aquilo que Deus já está vendo, mas que as pessoas ainda não perceberam? Como a arte pode revelar aquilo que Deus já está vendo, mas que as pessoas ainda não perceberam? Eu acho que a arte acontece comigo, né? Deus me mostra algo e aí eu pinto. Então, tipo, eu acredito que Deus ele pode expressar às vezes algo que ele quer consolar alguém, algo que ele quer contar, um ambiente que ele quer trazer. Às vezes Deus quer produzir um ambiente. E acredito que a arte é uma forma de você produzir esse ambiente, sabe? Então, muitas vezes Deus quis falar comigo enquanto eu estava desenhando. Então, ele falou para eu fazer ele me mostrou uma arte, eu fui desenhar, e aí no meio da pintura Deus começou a ministrar no meu coração. Então, acredito que a arte ela é um meio de adoração a Deus também, mas também onde Deus pode tratar o nosso coração, sabe? Interessante isso. Bem legal, né? Sim. E juntando essa parte da arte com o que você estuda, quando vai trabalhar, né, nessa parte de atuação profissional, às vezes a gente precisa ter um equilíbrio com a parte técnica e a parte espiritual, né? O que você pode dizer sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter? Na parte profissional? Você fala? Isso. Quando tá lá no ambiente de trabalho, aquela correria, loucura toda. Eu acho que a gente tem que ser espiritual integralmente, né? Porque a gente não consegue, tipo, vai sair só meu corpo hoje de casa, meu espírito vai ficar aqui. Não, hoje só vai sair a alma e aí o corpo e o espírito vão ficar aqui. Não, a gente não consegue separar o nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E eu acredito que a gente também não deva fazer isso com as áreas da nossa vida, sabe? Porque nós temos que ser integrais o tempo todo. Claro que a gente muda formas de comunicação. Às vezes tem que ter um ambiente mais formal, você tem que ser mais formal. Se você está num ambiente informal, tem que ser mais informal. Mas você tem que ser integral nos dois ambientes, entende? Então, eu acredito que Deus ele pode agir a qualquer hora e a qualquer momento. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, se você está separando as coisas na sua vida, tipo, agora eu estou no secular. agora eu estou na faculdade, não estou na igreja. Agora eu estou no trabalho, não estou na igreja. Acredito que quando você separa, você às vezes está sendo uma pedra de tropeço. Ou alguém que está impedindo Deus de agir naquele lugar. Entende? Então, claro, Deus pode te usar sendo um bom profissional. Você não precisa necessariamente falar a palavra Jesus lá. Mas, e se Deus quiser falar? Entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente tem que estar sempre atento e integral em onde a gente estiver. Tem que estar sensível, né? Isso. Sempre sensível. Sensível à voz de Deus. Uma pergunta que eu acho super interessante que a gente preparou aqui é: ver como Deus vê. Voltando essa parte de enxergar e ter essa visão. Ver como Deus vê exige mais sensibilidade ou obediência? Eu acho que... Boa pergunta. Eu acho que ver como Deus vê acho que exige mais sensibilidade. Porque Andar por obediência é uma questão que, tipo assim, que nem
você estava falando antes. Você estava querendo fazer a coisa certa, tudo mais, mas aí vem onde você começa a ter mais no espírito, o encontro com Deus no espírito, que é aí que mudou, né? Essa virada de chave, né? Sim, tipo ter sensibilidade ao coração de Deus. Então, teve momentos que eu fiz algo, tipo, que eu falei algo que eu não devia, na mesma hora o Espírito Santo me incomodou. Então, eu acredito que aí depois a gente vai aprimorando, né? No começo a gente faz as coisas erradas e depois o Espírito Santo incomoda. Depois ele vai incomodando antes de você. Às vezes ele incomoda antes também, né? No começo. Mas aí você vai tendo sensibilidade para reconhecer, né? Então, depois eu fui tendo mais sensibilidade para entender que, opa, aqui eu tenho que parar para pensar, entendeu? E da questão de ver como Deus vê, antes de você tocar em algo, Deus, o que eu tenho que fazer aqui, né? Então já virou automático. Se acontece alguma situação que eu preciso intervir, e como eu sou professora de inteligência emocional e espiritual, eu tenho que intervir muito nessa questão espiritual e emocional das crianças. Então, antes, eu preciso estar sensível à voz de Deus e como ele está enxergando a situação, entendeu? Como ele vê aquela criança, entende? Antes de eu tocar. Porque depois que a gente toca na situação, entendeu? Já foi. Aí precisa corrigir e tudo mais. Mas se você vê antes, você consegue agir como o certo, né? Como Deus quer que você haja. É muito mais o espiritual. Sim. Tipo, a gente... É que eu fico pensando, né? As pessoas podem querer estar próxima de Deus e... Que a gente vê muita gente no Instagram, tipo, nos Reels da vida. Tipo assim, é um ano onde você tem que treinar tudo mais e melhorar o seu espiritual. Beleza, mas o que ele quer dizer com melhorar o espiritual? Quer só ler a Bíblia, fazer o café com Deus Pai diário e acabou, tá ligado? Ter uma vida rasa com Deus, ou realmente se aprofundar? Porque as pessoas só vão ter um encontro com Deus, não é ficando somente na leitura e agindo ali com forma. Claro, isso daí é o essencial, isso daí é importante que a gente faça isso, para poder agregar nos outros, no espiritual e em outras áreas também. Só que, tipo assim, a gente só tem um encontro com Deus no Espírito, é só no Espírito. Quando a gente tem uma experiência espiritual, é a partir disso que tudo muda pra gente, Tudo né? muda. Eu falo por mim, pô, cada experiência que eu tenho, eu só tenho mais a certeza que Deus é real, tá ligado? Sim. Tipo assim, eu não consigo pensar, mano, eu não consigo ser ateu, tá ligado? Não consigo, em nenhum momento eu consigo negar a existência de Deus, tá ligado? Não tem como. Isso entra muito naquilo que a gente estava conversando, né? Sobre o fazer e o ser, né? Porque você pode ler a Bíblia, mas você está lendo por ler, entendeu? Não tem a revelação daquilo, né? Ter essa intimidade com Nossa. Deus, ela traz essa experiência viva de mudar da água pro vinho. É um antes e depois. Ter um relacionamento com Deus é antes e depois. Sim. Depois que os seus olhos se abrem, nada mais é igual. Não é mais... Tipo assim, é tudo diferente. Eu lembro até hoje a primeira revelação bíblica que eu tive, mas eu nem sei se... É porque eu estava fazendo curso para batizar, né? Na igreja que eu era, tinha curso para batizar. Eu não terminei o curso, eu fiz só tipo umas 3 aulas. Porque eu já sabia que eu tinha que batizar, porque eu tinha que batizar. Mas aí eu lembro que a gente foi ler a Bíblia junto no curso, e aí tinha um versículo lá. E aí falava sobre uma lagartixa. Eu não sei onde que tá esse versículo. Vou procurar depois. Vou procurar depois. É uma boa tarefa de casa. E aí falava sobre o espírito, alguma coisa sobre isso, sobre a lagartixa entrar nos lugares difíceis de entrar. E aí, tipo, o cara que tava dando o curso, ele não sabia explicar esse versículo. Aí eu fiquei assim, moço, que significa isso, né? Aí ele, não sei. Aí eu falei assim... Aí eu lembro que eu li de novo. Aí na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, é porque ela entra em lugares que ninguém entra. Assim como eu, que entro no coração. Olha só. Aí eu, nossa, daí eu já comecei a chorar. É você que foi dar aula de batismo pros outros. Gente, Aí- seguinte. Dá licença, moça. Dá Deixa eu entrar licença, aqui. dá licença. Aí eu fui lá e falei pra ele, falei assim, já sei o que é. Aí eu expliquei dele e falou assim, nossa, faz sentido? Eu falei assim, não é que faz sentido? Ó, escutei aqui no meu ouvidinho, acho que faz sentido mesmo. Gente, será que existe esse versículo mesmo? Ou será que eu tô louca? Faz muitos anos atrás. Mas eu acho que existe sim. Talvez esteja Se com não, o nome de outro... Tô brincando. Ou era do livro do curso.
mas eu acredito que era da Bíblia Da mesmo, porque eu Bíblia. lembro que eu estava com a Bíblia na mão. Mas, assim, é muito legal você ter essas experiências, porque eu fui me apaixonando cada vez mais por Deus por conta dessas pequenas experiências, assim, sabe? Não foi necessário muito. Eu até falo, assim, que eu nunca nem caí no culto, assim, sabe? E eu sei que tá tudo bem se eu não cair, porque eu vou continuar amando a Deus. Mesmo se a demonstração de poder dele na minha vida for me revelar um versículo, entendeu? For me mostrar o coração de alguém. Então, Não tem a ver acredito com sinais e maravilhas, né? tipo, vai acontecer no processo, mas eu não vou amar a Jesus porque ele fez um milagre na minha vida. Eu vou amar ele porque ele é. E porque ele fez na cruz, entende? Não vai passar a ver as coisas de forma diferente, a ver a Deus de forma diferente. Às vezes as Sim. pessoas fazem isso, né? Vai vendo a Deus de uma forma diferente. Ah, não, Deus só faz assim, ou Deus só faz daquele jeito. Não é assim. Deus, na sua multiforme graça, ele se movimenta de formas diferentes, mas ele continua sendo o mesmo. Sim. Antes, hoje, sempre, continua sendo o mesmo. Isso é muito legal. É apaixonante, né? Ah, eu amo. Tá chorando de novo. O ponto que eu acho essencial aqui, né, para os jovens que estão assistindo, não tem como ficar só no superficial e querer estar próximo de Deus. A gente não tem como só viver uma vida de obediência. Viver só uma vida de obediência não tem como. Não faz sentido, não cabe para a gente isso se a gente quer realmente ter a revelação de Cristo em nós, né? É outra coisa quando a gente entra em profundidade com Deus. Começa a querer e ter ânsia de ter experiências espirituais com Ele, de olhar com outros olhos, né? Porque não basta, para mim não basta só viver uma vida onde que eu leio a palavra e obedeço e acabou. Não tem como. A gente precisa de ter o nosso secreto, de ter o nosso momento onde que a gente realmente vá a fundo com Deus ali. Isso é um negócio que eu acho essencial do tema de hoje. Se a gente quer ver Deus como Ele nos vê, a gente precisa ir mais fundo, a gente precisa nos aprofundar nele, né? Eu acho que também entra muito a questão da maturidade espiritual, sabe? Porque depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a enxergar diferentes gerações. Antes eu não tinha acesso às crianças e não conversava muito com adolescentes, assim, sabe? E aí, do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, Deus tem me colocado nesses lugares e eu estou enxergando a infância e a adolescência, né? Que adolescência é um termo que é criado, tá, gente? Social, adolescente não existe, mas existem questões biológicas. Tá. Então, a infância... É um assunto muito interessante. Ela tem que explicar isso. A infância, adolescência e a juventude. E Deus, ele fala muito comigo quando eu estou nesses lugares. Então, eu acredito que na vida espiritual a gente também pode ter essa questão da maturidade espiritual. Então, para a criança, precisa ter a regra, entende? Você vai fazer isso agora e depois você vai fazer isso. Ah, mas eu não quero. Vai fazer isso, vai fazer isso. Por quê? Porque tem que ser isso e isso. A criança não vai entender se você explicar. Tipo, depende da idade, você vai explicar um sermão, ela não vai entender e ainda vai querer desobedecer. Então, aí você precisa ser firme. Agora, quando a criança já está crescendo, já consegue ter o abstrato mais fácil, né? A questão, ela não é mais tanto no concreto, tipo, precisa de coisas concretas, assim. Agora ela já consegue pensar no abstrato, pensamentos abstratos. Então, ali você já consegue explicar para ela por que você não pode fazer isso, porque senão você vai se machucar, porque senão você vai machucar o seu amigo, entende? E aí, na adolescência, vamos debater esse assunto, entendeu? Daí, na juventude, aí já é mais profundo, entendeu? Não é mais só fazer por fazer e você entende que é certo e que é errado. Não, você tem que fazer aquilo que está no coração de Deus, entende? Nas 3 fases eu estou trabalhando o que está no coração de Deus, mas de formas diferentes, para medidas diferentes. E eu percebi São muito revelações diferentes. isso, e eu percebi isso muito na minha vida espiritual. Na minha adolescência, no começo, quando eu tive a minha experiência com Cristo, eu tinha 13 anos, eu era muito nova. E Deus trabalhou comigo como uma criança ali. Então, ele falava, não pode fazer isso.
Ele falava. E eu só tinha que obedecer, entendeu? E aí, tipo, eu não sabia por que não. Eu ficava questionando. Então, teve uma coisa que me frustrou muito, me marcou muito. Eu queria muito ter passado numa prova, e aí Deus, uma semana antes, falou assim, você não vai passar. E aí eu fiquei, tipo, brava, entendeu? Eu fiquei irritada. Mas ele só falou não. E depois, agora, eu sei por que que eu não passei. Mas, às vezes, a gente também tem que ter a sensibilidade de saber esse jovem aqui está em qual fase da vida espiritual dele, sabe? Porque, realmente, não dá para a gente só ficar fazendo as coisas por fazer. Ler a Bíblia por ler, orar por orar, orar repetindo a oração. O que é isso? Não dá, entendeu? Você tem que... É uma conversa com Deus. Mas também a gente tem que ver, esse jovem aqui está em qual fase? Ele está na fase de que ele tem que fazer por obrigação, entendeu? Ele está no comecinho, ele precisa fazer, entendeu? Para colocar ele no lugar certo, entendeu? E aí, agora, agora já dá para a gente conversar mais, já dá para explicar. Não, agora você já está maduro. Vamos, filho. Entendeu? E aí, às vezes, até maduro, a gente tem que fazer coisas por obrigação, né? A gente fica adulto e descobre que tem que fazer algumas coisas que a gente não quer. É bem-vindo à vida adulta. Tipo, tem que fazer. Tem que fazer porque tem que fazer. Mas, assim, é claro que a gente é movido por um propósito. Entende? Às vezes, acontece isso comigo também. Às vezes eu vou ler a Bíblia e não me revela nada. Mas a palavra de Deus me basta. Entendeu? O que está ali agora me basta. Não precisa... É aquilo, não precisa de grandes demonstrações, nem de pequenas mais. Eu já entendi que caminhar por fé é crer nas coisas que eu não estou vendo. E Deus trabalhou muito isso comigo. Depois dessa experiência, que daí eu tinha que fazer as coisas que eu tinha que fazer. E Deus, nossa, é muito legal. Porque aí Deus... Parecia que eu estava ouvindo Deus toda hora. No comecinho, igual uma professora fica na cabeça da criança, entendeu? Aí depois, na adolescência, é só às vezes. Não precisa ficar, faz assim. Não entendeu? E aí eu já estava mais assim. Aí teve uma fase que Deus não falou nada. Não falava mais nada. Eu falei assim, meu Deus. Desviei, não tô sabendo. Meu Deus, eu falei assim, Deus, e agora? O que eu faço? Eu só tinha que obedecer, sem ver, sem ouvir. E aí eu entendi que Deus estava me ensinando a ter fé. Entendeu? Então, e aí depois eu voltou a falar normal. Aí ele me falou que ele estava falando algumas coisas, mas ele estava falando de formas diferentes. Eu tinha que aprender a ouvir ele de formas diferentes. Então... Eu acredito que a gente tem que ter sensibilidade para saber em que momento da vida eu estou agora. Onde que eu estou? Deus tá querendo me ensinar isso? Ou eu que agora tenho que mostrar? Entendeu? Então, a gente tem que ser sensível, né? Tem que ver o seu lugar na sua história com Deus, né? Onde eu estou, se eu parei, se eu estou regredindo, se eu estou avançando. Tudo isso é muito bom ter um acompanhamento também, né? Isso é verdade. É muito importante, que é o acompanhamento que você faz com os jovens também. Isso é orientação, né? Orientação, esse papel de liderança. Porque não é todo mundo que sabe ser líder, né? E que a gente vê em diversas igrejas com problemas disso. E graças a Deus, a nossa, a gente tem uma boa liderança, a gente sabe ajudar os jovens que precisam e tudo mais. E isso faz um papel totalmente diferente. E essa questão também sobre... ter a fase de caminhar só por obediência e ter a fase onde você vai entrar mais na maturidade ali. Sim. Eu vejo por mim. Quando pequeno era muita questão de obediência. Não posso isso porque eu vou pro inferno. Sim. Eu chegava nos amiguinhos da escola e falava, você ama a Deus, senão você vai pro inferno. Já jogava na lata, assim, tá ligado? Claro, tipo assim, a gente fala, Pelo medo, né? Caminhava muito assim. Só que eu vi isso, ainda mais, por exemplo, no Fundamental 2, como isso me protegeu de muitas coisas. Sim. Que muita gente começou a passar, tendo umas fases ruins, onde que eu me vi muito, seguro, porque por mais que era obediência, eu estava seguro no que eu confiava. E isso me protegeu muito de muitas coisas. Sim. Então, hoje eu vejo isso como foi bom, tá ligado? Uma cerca de proteção. Uma cerca de proteção. Isso aí. E caminhando para o final aqui, queria perguntar, o que impede a nossa geração de enxergar a si mesmo e aos outros da maneira que Deus nos enxerga? Eu acho que o que impede é a falta
de intimidade. A falta de relacionamento com Deus. Mas eu acho que é até um pouco mais profundo, porque quando a gente fala de intimidade, a gente pensa, ai, é Deus saber quem eu sou e tudo mais, eu sentir a Deus, eu. Não, tá faltando eles conhecerem quem Deus é, sabe? Querer saber quem Deus é. É tão chato. Você já saiu com alguém que só quer falar dele? Dele mesmo? Não é chato? Às vezes a gente faz isso com Deus, entendeu? Tipo, Deus já sabe de tudo sobre nós. Ele já sabe de tudo. Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Eu amo esse versículo, por sinal. Mas, e a gente tem que saber, tem que ter isso no nosso coração. Nossa, Deus me ama, Ele quer saber de mim. Eu realmente tenho que contar as minhas coisas para Ele, mesmo Ele já sabendo. Mas a gente também não pode esquecer de saber quem Ele é. Buscar conhecer a Deus, entendeu? Acho que está faltando buscar conhecer a Deus. Porque ele já nos conhece. E você está conhecendo Ele. Entende? Então, acho que falta essa busca. Agora a gente vai para um quadro muito legal, muito interessante, de um bate-bola, assim. É assim mesmo que falei, né? bate-bola. Então, A bate-bola. Camila já está adaptada, já entende como preparada. é que é. Vamos lá. Eu começo, você pode começa? Pode começar Tá com bom. as perguntas. Camila, um versículo que molda a sua visão. Ai, que difícil. Todos os versículos que falam de choro. mas é porque Deus fala muito comigo e toda vez que Ele fala comigo eu choro. Mas é por quebrantamento, não é por chorona. Não, é porque realmente mexe comigo. Então, tem um versículo que é em Salmos 30 que fala sobre o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu acredito que esse versículo me marcou porque eu testei ele. Eu testei ele na infância e funcionou. Então, foi um dos princípios da minha fé, assim, sabe? Do início. Uma característica de quem enxerga como Deus. Paciência e misericórdia. Uma só, né? Não, misericórdia, então. Na misericórdia tem paciência. Não, então amor, porque tem todo. Todos. Tem todos. Amor, Isso. um erro comum na nossa geração. Egoísmo. Ele precisa explicar? Não? Acho que explica por si só, né? Algo que precisamos parar de enxergar. A nós mesmos. Eu acho que a gente só quer saber o que a gente tem que fazer, o que a gente vai ganhar com isso. Ai, como Deus vai me usar? Não, como Deus vai agir através de você. Entende? É diferente, tem diferença. É diferente mesmo. É sutil, mas mostra muito de como a gente está pensando, sabe? A nossa fala Vem de dentro pra fora, né? denuncia a intenção do nosso coração que às vezes a gente não está percebendo. Quantas vezes eu já não falei isso e eu não percebi que estava vindo de uma intenção errada, entendeu? Acredito que a gente precisa ajustar o coração. Algo que precisamos começar a enxergar. O próximo. Enxergar o próximo quando Deus vê. Obediência em uma palavra. Amor. Jesus em uma palavra. É muito difícil. Isso é muito difícil. Ele é tudo. Tudo. Tudo de bom, né? Não pode falar tudo, porque tem coisas ruins no mundo. Então, é tudo de bom. Calma, uma palavra? Nossa, muito difícil. Amor também. Porque acho que amor resume bem. Porque daí tem Salvador, tem Redentor, tudo. Uma música sobre o tema. Você acredita que essa semana... Ai, eu vou chorar. Essa semana, Deus começou a falar muito comigo com uma música que eu nem lembrava mais. Mas, nossa, Ele começou a cantar, sabe? É aquela... Open the eyes of my heart, Lord. Sabe? Nossa, aí eu caí em choro. Essa é Eu forte, chorei. não é boa, não. Eu chorei tanto. Nossa, Deus está falando muito comigo sobre abrir os olhos, sabe? E sobre visão, sobre alinhar o coração, sobre graça. Então, eu acho que essa música está falando muito comigo essa semana.
É isso. Muito legal. Pô, quer fazer a pergunta final aí? Pode ser. É uma pergunta que você já conhece, né? Nossa, qual Mas é será? um marco aqui nesse podcast. E qual é o seu alvo? O meu alvo é Cristo. Ah lá. Para. Mas é verdade. Muda o script, muda o script. Aquelas, vamos inovar, né? Vamos falar alguma coisa diferente. Mas é verdade. Eu sempre pensei nessa pergunta. Quando eu perguntava para os outros, eu pensava assim, o que eu vou responder, né? Se um dia me perguntarem isso. E eu sempre respondia a mesma coisa. Porque é verdade. A gente nos esvaziar de nós mesmos para que Ele cresça e eu diminua. Entende? É Cristo. Então, se é Cristo, eu tenho que diminuir mesmo para Ele crescer. E não é no sentido de inferioridade. Ai, como eu sou pequenininha. Ai, como eu sou... Ai. Nossa, eu sou muito ruim nisso. Não é disso, entendeu? É tipo assim... Nossa, ele é tão incrível, ele é tão puro, tão santo. E ele quer habitar, ele quer viver em mim, que sou pecadora. Entendeu? É nesse sentido. Mas não no sentido de se deteriorar, de comiseração e tudo mais. Mas no sentido de entender a posição, a verdade. E entender que ele me ama. Entendeu? É Cristo. É isso aí. Lindo. Muito bom, gente, muito bom. Foi muito bom esse podcast aqui com a nossa apresentadora também, Camila, né? Pessoal, também quero agradecer aqui a novata aqui que está do meu lado, Mafê. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar encerrando aqui agora. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever. E é isso, pessoal. Um abraço. Seguir a gente também. Isso. Tem mais Os alguma arrobas coisa vão que vocês tá querem embaixo. falar? Não, só agradecer. obrigada. Muito obrigada. Ah, siga a página de artes dela. Sim, SEU, See you. em inglês, Sim. tá? S-E-Y. E o- O-U. Deu uma travada aqui na minha cabeça. Mas é isso, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.